Coisa boa é estarmos juntos para louvar ao Senhor, para ouvirmos a sua voz, o seu conselho. Justamente por isso quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 2, onde nós faremos a leitura dos versos 16 a 23. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos 16 a 23 é o texto que nos cabe nessa manhã, para que possamos ouvir aquilo que Deus tem para nos aconselhar. Palavra do Senhor, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 23, onde o Senhor nos fala assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero com o corpo, do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinário é o Senhor e a sua palavra. Deus, obrigado porque ela fala ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque ao contemplarmos a sua palavra, nós compreendemos a respeito da nossa vida, e assim o Senhor, através do poder do teu Espírito, fala ao nosso coração, e nós somos transformados, e assim podemos nos parecer mais contigo, nos aproximar do Senhor, e podemos ser completamente tratados pelo Senhor. Cuida, Deus, das nossas vidas, nos dê sabedoria para que possamos entender a Tua palavra, mas também, Deus, nos dê coragem e ousadia para colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas, e que assim sejamos transformados e profundamente impactados pelo poder e autoridade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, certamente, eu imagino que você já tenha feito aí algum tipo de plano, um planejamento. E esse planejamento ele tinha como objetivo alcançar algum bem material ou alguma realização. E você lutou muito para conseguir essa realização. Você lutou muito para conseguir esse bem material. E você conseguiu. E aí então, coisa de 1 mês, 2, talvez 3, talvez uns 6 meses depois, você já estava meio enjoado. Você já não dava o mesmo valor que você deu quando adquiriu aquele bem ou quando conquistou aquela realização. E essa realidade, ela tem tomado conta dos nossos corações, principalmente na nossa geração agora, né, nesse tempo que nós temos vivido, a ponto de que parece que nada mais parece que vai durar para sempre. Nada mais tem a aparência, tem o jeito de durar para sempre. Você lembra das geladeiras do passado? Você já teve uma geladeira do passado? Esses tempos eu fui na casa de uma irmã que fez a própria geladeira. Eu fiquei completamente chocado com um negócio desse. E ela falou que a geladeira tem mais de 20 anos. 20 anos, hoje você compra uma geladeira 6 meses depois, você já está rompendo o boleto para conseguir comprar outra, porque já estragou. Parece que as coisas não duram mais como antes. Só que não é só os bens materiais. Mas isso vale para nós mesmos, né? Para o nosso próprio sentimento. Às vezes a gente tem um sentimento por alguma coisa e esse sentimento passa rapidamente. Isso está acontecendo, é uma realidade. Agora, existe uma outra realidade muito mais triste do que essa, muito mais sofrida do que essa. É a realidade de que
algumas pessoas, elas não encontram satisfação. Elas não encontram algo que traga suficiência para a vida delas. E isso é verdade, irmãos, a partir do momento que nós chegamos à conclusão de que apenas Cristo é suficiente. Apenas Cristo tem a suficiência perfeita para suprir a suficiência que o nosso coração almeja. Há até uma frase, que diz que Cristo, ele é eterno e somente Cristo pode ocupar o vazio eterno dos nossos corações. E isso é verdade. A partir do momento que o ser humano pecou no jardim do Éden, nós criamos no nosso coração um vazio existencial, espiritual, emocional, que só pode ser preenchido pela presença de Cristo. Só pode ser preenchido pelo amor incondicional de Deus. E essa realidade, irmãos, era um pouco do que os irmãos lá em Colossenses estavam vivendo. A partir do momento que nós olhamos para esse texto, nós reparamos que no versículo 14, que nós não lemos agora, mas lemos no trecho anterior, Paulo vai trazer a ideia de que os escritos de dívida que constavam contra nós foram removidos na cruz do Calvário. E aí então, a partir do versículo 16, ele vai trazer uma realidade de que, mesmo isso tendo acontecido, mesmo aqueles irmãos sabendo do que Cristo fez pela vida deles, e Cristo fez muito pelas nossas vidas, eles ainda assim achavam um pretexto para dizer que Cristo não era suficiente. Cristo é bom. Não, Cristo é ótimo. Mas a gente precisa de mais alguma coisa. A gente precisa, e aqui Paulo vai trazer 3 realidades, a gente precisa de um estilo de vida que corresponda. A gente precisa trabalhar a nossa cultura para que Cristo também possa agir nela. Não é Cristo só o suficiente, a cultura também tem que acompanhar, o estilo de vida tem que acompanhar. Mas é mais do que isso. Além disso, ele trata também as experiências. As experiências também precisam acontecer. Se não tem experiência, não tem Cristo. Mais do que isso, ele chega na terceira realidade que nós vamos ver também, demonstrando a ideia de que nós precisamos de na época se chamava de ascetismo, ou seja, de uma prática espiritual que chegava ao ponto do legalismo. Nós precisamos de práticas de vida, porque sem práticas de vida nós não podemos alcançar suficiência. Esta era a realidade que Paulo vai tratar aqui. Só que ao mesmo tempo, Paulo ele vai fazer uma forma, ele vai abordar esse trecho, ele vai abordar essa situação que aqueles irmãos estavam vivendo, de uma forma que ele quer redimir essas situações. Quer demonstrar para aqueles irmãos, ou relembrar o coração daqueles irmãos, de que Cristo é suficiente, que eles não precisavam trabalhar outras coisas na vida deles. Pelo contrário, as coisas que nós vivemos, a realidade do que nós vivemos, as experiências que nós vivemos, elas têm por objetivo nos aproximar de Jesus. E não ao contrário. Elas não têm o objetivo de tornar Cristo suficiente, de tornar Cristo melhor, de tornar Cristo mais palatável para o nosso coração. As experiências que nós temos precisam ser redimidas, irmãos. Ao ponto de serem tão redimidas que elas vão se tornar o estilo de vida de Cristo. As experiências que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus e as práticas que também aprendemos com Cristo. E aí, em primeiro lugar, eu queria trazer essa ideia do estilo de vida. Paulo vai primeiro redimir o nosso estilo de vida. Nos versículos 16 e 17, Paulo ele vai trabalhar essa questão do estilo de vida. Que ninguém julgue vocês por conta de comida ou bebida, ou de lua nova, ou de festa. Ninguém precisa julgar vocês por essa realidade. Porque ele está tratando aqui sobre a lei cerimonial. Sobre questões que os judeus viviam no passado. Sobre o sábado, lembra? Não, se você não guardar o sábado, você não é santo. Você não faz parte de Deus. Deus não te ama se você não guardar o sábado. Era nessa realidade, se você não for na igreja, ou melhor, se você não chegar na igreja exatamente 9h25, você está em pecado. Se o pastor não tiver de terno e gravata, ele está em pecado.
Se você não tiver uma Bíblia de capa preta, não. Tá? Olha, nem venha mais. Não, pode abandonar, entrega para Satanás que já era. Deu problema. Se você não fizer o culto desta forma, dá problema. Paulo, ele vai tratar sobre o nosso estilo de vida. E às vezes nós construímos um estilo de vida que não nos leva para o estilo de vida de Cristo. Pelo contrário, ele nos afasta de Cristo. Ele traz um peso espiritual, um peso religioso tão grande que, na verdade, a gente se cansa de Jesus, a gente se cansa da igreja, a gente se cansa dos irmãos. A gente se cansa. Agora, é lógico que nós temos um estilo de vida, nós temos uma religiosidade, nós temos formas de fazer as coisas, e essas formas precisam ser mantidas desde que elas sejam bíblicas e nos aproximem de Cristo. E aqui Paulo está tratando a respeito desse estilo de vida, e aí eu pergunto para você, como é que é o seu estilo de vida? O estilo de vida da sua família? Como é que você construiu a sua identidade de vida, os seus hábitos, as suas manias, as coisas que você faz, aproximam você de Cristo, aproximam a sua família de Cristo, ou elas na verdade trazem peso? Elas afastam você da verdadeira espiritualidade, afastam você de Cristo, elas tentam dar uma suficiência para a sua vida que só Cristo pode dar. É sobre isso que Paulo está tratando aqui nesse primeiro ponto. O julgar é justamente nesse sentido. Olha, a igreja do Tarumã não é mais a mesma coisa. Há 79 anos atrás, a igreja nem existia 79 anos atrás, né? Mas há 79 anos atrás, nós fazíamos assim com o pastor fulano de tal. Agora não é mais assim. Há quantos anos a igreja tem mesmo? 160? 160 e alguma coisa, não vou lembrar certinho agora. Mas há 180 anos atrás, a igreja nem existia. Há 180 anos atrás, era assim que funcionava. Era desse jeito que funcionava. Agora não é mais assim. Agora já não é mais tão bom. Há tantos anos atrás nós tínhamos isso, agora não tem mais. Igreja sem coral. O que é isso? Não, mas sim, o Cristo é a nossa canção, as coisas mudam, avançam, a gente tem que adaptar a nossa realidade também, o nosso estilo de vida vai se adaptando. O importante é não perder Cristo de vista. Não. Às vezes a gente tem essas realidades. Uma realidade de construir um estilo de vida que não nos aproxima de Jesus, que não é o estilo de vida de Cristo, mas é um estilo de vida que nos afasta do Evangelho, que nos afasta da suficiência de Cristo, que nos afasta da vida de oração, que nos afasta do amor à palavra, que nos afasta de Jesus. Paulo está combatendo exatamente essa realidade. Se nós temos um estilo de vida, irmãos, este estilo de vida precisa estar redimido a Cristo. Nós precisamos pensar como é que Cristo vivia. Cristo orava, Cristo subia o monte, Cristo falava do Evangelho, Cristo amava o Senhor, Cristo pregava, Cristo cuidava de pessoas, Cristo investia em pessoas, Cristo transformava vidas, transformava realidades. E nós precisamos basear o nosso estilo de vida no mesmo estilo de vida de Cristo. Mas em segundo lugar, irmãos, ele vai trazer a ideia das experiências. E aqui nós temos muita coisa para falar, mas o tempo é curto. Então eu quero pensar com os irmãos apenas a ideia da experiência emocional. Nem tanto das experiências ali de culto de anjos, né? Mas veja, irmãos, você já parou para imaginar esse texto na minha vida? Você imagina se eu chego aqui para você hoje e falo assim, irmãos, eu estou vendo um anjo ali. O presbítero Luiz Alves, não sei nem se ele está aí, mas ai, que bom. O presbítero, mas está gravando, né? De qualquer jeito, ele está assistindo, ele vai ver. Mas o presbítero Luiz Alves até se... Não é minha hora ainda, não é minha hora ainda. Não é? Não quero saber de anjo, tá vindo me buscar, o que é? Não funciona assim. E aí eu queria trazer a realidade de que hoje, irmãos, por causa do nosso estilo de vida, do estilo de vida desse mundo, na verdade, nós estamos baseando a nossa vida em experiências.
É experiência culinária, gastronômica, é experiência de viagem, é experiências emocionais. Nossa, Deus amado. É experiências, né, pastor Tiago? São experiências, né, meus queridos? São experiências que nos atraem para um estilo de vida, que nos atraem para um coração fragilizado. Um coração que precisa o tempo todo estar sendo sustentado por coisas e por experiências e por emoções. Não é um coração satisfeito. Não é um coração que busca a suficiência de Cristo. Porque é um coração que está o tempo todo buscando coisas novas, experiências novas, sensações novas, sentimentos novos. E esses sentimentos, essa sensação, ela faz com que nós busquemos cada vez coisas diferentes. E ao mesmo tempo isso vai destruindo a nossa realidade de vida. Isso destrói famílias, isso destrói casamentos, isso destrói empregos, isso destrói empresas, isso destrói o nosso país, isso destrói igrejas. Porque o tempo todo a gente quer experiências novas, amigos novos, famílias novas, casamentos novos, relacionamentos novos. A gente não está satisfeito com Cristo. E aí eu queria trazer a realidade de que Paulo vai lembrar a gente, não das experiências que nós podemos ter, porque nós vamos ter muitas experiências ao longo da nossa vida. Mas Paulo vai trazer para nós a ideia de que as experiências que realmente transformam é a experiência que nós aprendemos com Cristo. Às vezes nós buscamos experiências com o Senhor Jesus. E está tudo certo, essas experiências são boas também. Às vezes nós buscamos experiências fora de Cristo, aí é um problema. Mas nós devemos buscar a experiência de Cristo. A experiência que o Senhor Jesus nos dá. A experiência de vida, experiência de oração, experiência da palavra, experiência da vida comunitária, do investimento nas vidas, de discipulado, de proclamação e pregação do Evangelho, de vivência da palavra. Nós precisamos ter uma dinâmica de nos deleitarmos com a experiência de Cristo. Aprender com Cristo, aprender com a sua experiência. Mas em terceiro e último lugar, e já concluindo, nós também precisamos olhar para a forma como nós construímos a nossa piedade, as nossas experiências de vida, o nosso comportamento. E aqui eu queria trazer uma realidade para os irmãos pensarem. Aqueles irmãos lá estavam se sujeitando de novo às leis judaicas. Estavam se sujeitando de novo a experiências ascéticas de vida, ou seja, nós somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelo nosso comportamento, e aí nós criamos um legalismo sobre a nossa vida. Se não for dessa forma, não está certo. Se não for assim, não dá certo. Tem que ser dessa maneira. Não é assim que funciona. Se a gente trabalha a nossa vida, a gente trabalha pelo comportamento da palavra. Nós não baseamos a nossa vida em comportamentos externos, nós baseamos a nossa vida no comportamento que Cristo nos ensina através da sua palavra. E aqueles irmãos estavam sendo assediados por uma realidade de que você precisa fazer desse jeito. Se não for desse jeito, não funciona, você não vai ser salvo, você não vai para o céu. E Cristo quebra essa realidade, trazendo para nós uma realidade de que a palavra nos sustenta. É a palavra que nos dá a experiência que nós precisamos com Cristo. É a palavra que nos dá o comportamento que nós precisamos. A gente não precisa inventar novos comportamentos. A palavra já nos ensina. Cristo nos ensina os comportamentos certos. A gente não precisa inventar mais. A gente não precisa se satisfazer em certos tipos de comportamento. Isso não significa que a gente pode viver de qualquer maneira, pelo contrário. E aqui eu quero trazer essa realidade para os irmãos. A gente só se sujeita àquilo que a gente ama, ou a quem a gente ama, a realidade que a gente ama, a realidade pela qual estamos apaixonados. Se nós estamos apaixonados por Cristo, se nós amamos o Senhor Jesus, nós então vamos ter o mesmo comportamento de Cristo, porque nós amamos esse comportamento, nós amamos a pessoa que tem esse comportamento, e a gente vai seguir. A gente vai fazer igual, a gente vai se esforçar para fazer igual. Agora, se nós estamos com outra realidade, é porque nós não amamos o Senhor Jesus. E aí é um problema gravíssimo.
Irmãos, Cristo nos salvou para que nós tenhamos uma realidade de vida diferenciada, para que nós tenhamos experiências de vida diferenciadas, para que o nosso comportamento seja diferenciado. E já basta o pecado que nos assedia todos os dias, a gente não precisa de mais comportamentos, a gente precisa da suficiência de Cristo. Nós precisamos do estilo de vida que Cristo teve, um estilo de vida leve, um estilo de vida confortável, agradável, gostoso de viver. Nós precisamos aprender com a experiência de Cristo, e nós precisamos aprender com o comportamento de Cristo. Ninguém vence o pecado com esforço. O esforço faz parte da luta contra o pecado. Mas ninguém vence o pecado pelo esforço. Nós vencemos pelo amor que nós temos a Cristo. Porque se nós não amamos o Senhor Jesus, a luta contra o pecado é só esforço de vida. E ele não salva. Ele não aproxima de Cristo. O que nos aproxima de Cristo é amar o Senhor Jesus. E porque nós amamos o Senhor Jesus, aí sim, nós vamos poder lutar contra o pecado de uma maneira intensa, profunda, e não porque nós estamos nos esforçando, porque esse esforço não vem de nós, mas esse esforço vem de Cristo. O sustento para lutar contra o pecado vem de Cristo, a força vem de Cristo, a coragem vem de Cristo, o amor vem de Cristo. Tudo vem de Cristo. A salvação vem de Cristo. Tudo vem de Cristo. Irmãos, Cristo é suficiente e nós precisamos nos deleitar nessa realidade. Cristo é suficiente para nos salvar, para nos redimir, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a nossa família, para restaurar casamentos, para restaurar a nossa vida, para nos aproximar dEle, para nos aproximar de Deus. Somente Cristo é suficiente para sustentar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas, para impactar as nossas vidas. Nada mais é suficiente, nada mais pode alcançar isso. Somente Cristo é suficiente. E por isso nós precisamos aprender a nos deleitarmos no Senhor Jesus. E que assim o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus maravilhoso e bondoso, diante dessa realidade de que o Senhor é suficiente, nós nos entregamos ao Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor ministre ao nosso coração, Deus, essa realidade, ao ponto de nós realmente nos entregarmos ao Senhor, entregarmos as nossas vidas a essa realidade também, de que o Senhor é suficiente e somente o Senhor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. E se tudo for tirado de nós, o Senhor não pode ser tirado de nós. Só o Senhor continua sendo suficiente nas nossas vidas. Só o Senhor pode impactar, só o Senhor pode nos transformar, só o Senhor pode realizar coisas nas nossas vidas e através de nós. Por isso, ó Deus, nos faz ver essa realidade, testemunhar essa realidade, experimentar essa realidade da suficiência do Senhor nas nossas vidas. E enquanto isso, Deus cuida de nós, trabalha nas nossas vidas, cuida do nosso coração, cuida das nossas famílias, continua nos protegendo, continua falando conosco, continua impactando as nossas vidas de maneira extraordinária e profunda, para que nós realmente possamos testemunhar que somente o Senhor é suficiente e nós não precisamos de mais nada. E tudo que o Senhor nos dá é graça, é bênção, não é necessidade, é porque o Senhor é bom, mas a nossa necessidade é o Senhor. Que essa realidade tome conta do nosso coração e que assim o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a nossa superintendente, ou vai ser você, Rafael? Ok?